Companheiros, companheiras, boa tarde. Estamos aqui nesse ato, que infelizmente é virtual, não nas ruas, como nós gostamos, para denunciar e combater mais esse ataque aos trabalhadores, que é uma reforma administrativa desse governo antipopular, que é o governo Bolsonaro. Essa reforma administrativa é, na verdade, mais uma contra-reforma, porque ela avança sobre os direitos historicamente conquistados dos trabalhadores do setor público, retira a autonomia e independência do servidor público concursado, estável, que é um quadro do Estado com letra maiúscula, e não das administrações de ocasião. Ele é um projeto do capital internacional que, diante de uma crise de acumulação, quer avançar sobre os direitos dos trabalhadores e sobre o fundo público, para destinar os recursos públicos que alimentam a ciranda financeira. Hoje, o pagamento de juros de dívida pública consome mais de 40% do orçamento e retira recursos que seriam destinados à saúde, à educação e à série de serviços públicos que são necessários à sociedade. O serviço público é uma função pública e, por isso mesmo, ele é visto como inimigo do capital, que quer privatizar esse serviço e ter lucros. E também é um projeto desse governo que o representa porque está lá para atender desmandos e participar de rachadinha. E o servidor público concursado, que tem uma função pública, ele não entra nisso, porque ele é autônomo, tem estabilidade e pode ter uma atuação independente. Dizem falsamente que é para combater privilégios, mas só atinge os trabalhadores da educação, do SUS à Previdência. Ele não alcança os membros da alta burocracia, os juízes, os oficiais militares, que recebem super salários, que manterão seus privilégios, que tem um regime previdenciário distinto e que esse governo tem como preferencial a defesa desses interesses. Então, que ninguém se iluda. Os servidores públicos são atacados, são o pequeno funcionalismo, né, no sentido de ser os da hierarquia mais baixa do serviço público. São professores, são médicos, são enfermeiros, são pessoas que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, que estão na assistência social, que estão aí fazendo realmente um trabalho público. Esses servidores públicos estão sem reajuste há anos, eles estão sendo atacados, pelo menos desde o governo Collor, com reformas administrativas e previdenciárias que retiram direitos, porque eles têm que avançar sobre o fundo público para aumentar cada vez mais esse projeto de acumulação que vem do endividamento público. Então, estamos aqui para protestar contra isso, para a gente se mobilizar, para combater esse governo, que é um governo antipopular, que é contra o serviço público, é contra os trabalhadores. Vou passar a palavra para o companheiro Gabriel, que está no Rio, como eu gostaria de estar. Gabriel. Boa tarde, companheiros e companheiras. Nesse momento, nós nos encontramos na Candelária, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, palco de muitas lutas e mobilizações da classe trabalhadora, da juventude. É um dia de luta contra a proposta de emenda constitucional número 32/2020. É mais um projeto do governo de Bolsonaro, Mourão e Guedes para atacar os nossos direitos, para atacar os serviços públicos tão necessários para o conjunto da população brasileira que mais precisa. Então é tempo da gente enfrentar esse governo anticientífico, antipopular, que retira direitos da classe trabalhadora e que não traz perspectiva para o conjunto da nossa juventude. Então eu trago aqui também a saudação da seção sindical do Instituto Federal Fluminense, do Sinasef, como secretário de pessoal docente da seção. É muito importante que a gente amplie esses diálogos entre os sindicatos, os movimentos populares, os movimentos sociais, estudantil, para enfrentar o conjunto de ataques vindos desse governo que está aí. Então é fundamental que hoje seja um dia de mobilização, acho que a gente dialogue com os nossos colegas, com as comunidades dos locais onde nós trabalhamos, para que todos e todas se somem a essa luta, assinando lá contra essa proposta de emenda constitucional, se mobilizando nos espaços. Enfim, a gente terá uma série de mobilizações aí organizadas no próximo período. Esse governo mente quando diz que a reforma da Previdência, a reforma trabalhista vieram para beneficiar a população e a reforma administrativa também. Pelo contrário, só vai trazer ainda mais mazelas, como a gente acompanha. É preciso
que os servidores públicos tenham autonomia, tenham independência, para que possam não seguir apenas o que o seu chefe mandar, e sim tenham autonomia para poder dizer o que está errado, para poder apontar os erros. Nesse momento, no Instituto Federal Fluminense, fruto dessa política de terceirização, de precarização dos direitos, a gente lida com a Procuradoria pressionando para a demissão de dezenas, talvez centenas, de funcionários terceirizados. Então, a gente não pode aceitar essas covardias vindas daqueles que estão no poder. É fundamental esse processo de mobilização, de solidariedade entre o conjunto da classe trabalhadora, para que a gente defenda os nossos direitos, as liberdades democráticas e possa construir, sim, um país diferente desse, que é cada vez mais desigual e gera cada vez mais violência e mazelas para o conjunto da população. Então, eu deixo aqui a saudação do Sinasef, Seção Sindical Instituto Federal Fluminense, e vamos todos e todas juntos e juntas nas lutas que a gente precisa construir no próximo período. Um abraço aí aos companheiros e companheiras de Campos e de todas as outras cidades do Norte Fluminense, para que a gente possa se mobilizar aí no próximo período. Até breve. Companheiro Gabriel, obrigado. É isso aí, a gente tem que construir a unidade de luta contra esses ataques do governo Bolsonaro, que tanto prejudica a nossa população, a nossa juventude, a quem tanto precisa dos serviços públicos. Vou passar a palavra aqui para a nossa companheira Odisseia, que vai falar aqui para nós. Boa tarde a todos e todas. Esta é mais uma deforma administrativa, como foi a deforma da Previdência, que ataca diretamente os direitos da classe trabalhadora. Um dos pontos desta deforma é em relação à estabilidade, porque acaba com a estabilidade do servidor público. Os servidores com experiência, com formação, vão ser substituídos por cargos de confiança do prefeito, do governo, do presidente. Ou seja, se houver alguma denúncia em relação a qualquer corrupção, este funcionário não terá independência como existe hoje para poder fazer a denúncia. Quem vai pagar a conta é quem ganha menos e trabalha mais. Veja agora, nesta pandemia, os nossos servidores públicos municipais, estaduais e federais foram os que mais trabalharam no sentido de garantia para que esta pandemia não se tornasse maior do que ela já foi. Além disso, os funcionários que enfrentam a questão da corrupção e medidas ilegais de governantes poderão ser demitidos. Isso é algo que é um absurdo. O presidente vai poder extinguir órgãos técnicos à vontade. A Emater, Embrapa e outros órgãos vão ser extintos. Eles poderão ser extintos pelo presidente da República. E aí a gente fica a pensar, né? Como que nós vamos fazer numa situação como essa? Nós temos também o regime jurídico único que rege hoje os nossos servidores públicos, né, de uma forma geral. Isso também vai acabar. Então, é um ataque frontal à nossa classe trabalhadora, aos nossos servidores públicos, né, de todas as esferas. Esse governo, que é um governo genocida, que é um governo privatista, que, na verdade, não quer ver o bem da população de uma forma geral, é uma política do Paulo Guedes, que só quer fazer com que o capital cresça e que a gente, na verdade, não tenha um serviço de qualidade para a nossa população. Então, é disso que se trata essa deforma administrativa, é uma deforma administrativa que é meritocrática, na verdade, faz com que os servidores que aí estão ainda atuando passem por seleções e poderão ser demitidos, sim, né, dentro da proposta da reforma, dessa deforma administrativa. E nós temos que continuar a lutar, unir forças, né, de todos os segmentos, de todas as centrais sindicais, de todos os partidos políticos, para que essa deforma administrativa não saia. Obrigado, Odisseia. É isso aí. Esse é um governo anti-ciência, contra os servidores e contra o avanço da nossa sociedade, o desmonte de trabalho que foi feito durante décadas, com um custo altíssimo para o país, o investimento de gerações,
tudo sucateado para beneficiar o capital. Quando a Embrapa, quando a Emater são sucateados, as grandes multinacionais que vivem do agronegócio se beneficiam. Isso tira empregos dos nossos jovens, dos nossos pesquisadores, e isso faz com que o país tenha retrocesso, se torne apenas uma grande lavoura, que foi o que ele foi essa história dele quase toda, né? Nas últimas décadas, no último século, que a gente conseguiu avançar, e esse avanço está incomodando. Então, pessoal, eu vou chamar aqui a companheira Juliana. Opa. Olá, boa tarde, quase boa noite. Meu nome é Juliana, eu sou professora do Instituto Federal Fluminense, né, sou professora de Física, e também faço parte do Sinasef, que nem o Gabriel, né? E a gente que é servidor público, a gente que é professor, a gente de saúde, varredor, né? Todos os profissionais que são chamados públicos, municipais, estaduais e federais, são colocados como os grandes inimigos da população por esses governos neoliberais, né? E o que acontece? Desde a Constituição de 1988, né? Essa Constituição, chamada de Constituição Cidadã, prevê que alguns serviços de proteção social ao cidadão devem ser implementados, como educação, saúde, assistência social. E quem que implementa, quem oferece esse serviço para a população? São servidores públicos. Então, de acordo com o último relatório da OCDE, né, enquanto no Brasil a gente chega a ter 12% do quadro de funcionalismo público, a média dos países mais ricos é de 22%. E se a gente for pegar um país com alto índice de desenvolvimento humano, como, por exemplo, a Noruega, tem 35% de servidores públicos, porque a gente acredita que o servidor público é que faz os serviços públicos essenciais chegarem até a população. Então, o verdadeiro inimigo, quem suga o orçamento, não é o servidor público. O servidor público é quem leva os serviços essenciais à maior parte da população. Quem suga o orçamento são os juros da dívida pública, são os métodos de corrupção, né? E se a gente for pensar, a maior parte dos servidores não tem altos salários, como diz o Paulo Guedes. Os servidores municipais, que são a maioria, têm uma média salarial de cerca de 2,9 mil reais, né? Sendo que a maior parte deles está na faixa de 2,5 mil reais, né? E na esfera estadual e federal, os mais altos salários são salários justamente dos deputados, dos secretários, né, dos senadores, do presidente, ministros, militares de alta patente, defensores públicos. Então, esses são os funcionários, os servidores que têm os salários mais altos, né? No judiciário chega a ter mais de 30 mil. E a gente percebe que a proposta de Paulo Guedes que vai passar não vai atingir, né, nem o legislativo, nem o judiciário, nem servidores, né, como juízes, promotores, procuradores, né, e vai atingir justamente aqueles que ganham menos, aqueles que estão mais próximos da população, prestando os serviços necessários de qualidade, além de facilitar, né, quando substituir os cargos, né, de confiança dos servidores públicos por indicados, né, vai facilitar os esquemas de rachadinha, vai facilitar a demissão de servidores públicos comprometidos, né, mas que batem de frente com o governo, né, eles vão ser demitidos sumariamente, né, porque vão perder a estabilidade. A estabilidade faz com que a gente possa priorizar o nosso serviço ao público. Eu não sou uma servidora de Bolsonaro, eu posso criticar Bolsonaro porque eu sou uma servidora pública, eu tenho que atender aos meus alunos, aos meus colegas, à comunidade. Então, a partir do momento que tira-se a estabilidade dos servidores públicos e dá cargos de confiança a pessoas de indicações políticas, a gente sabe que os esquemas de corrupção e rachadinha só vão aumentar. Então, a gente tem que defender o servidor público, porque defender o servidor público é defender os serviços públicos, é defender saúde, educação, moradia, assistência social, que é o que o nosso povo está precisando nesse país. Então, todos nós temos que nos unir contra essa reforma administrativa, contra o desmonte do Estado organizado por Paulo Guedes e Bolsonaro. Obrigado, Juliana. Vamos agora passar a palavra para o companheiro Teseu, do Sindipetro. A gente tem que agradecer também
nossos companheiros que estão assistindo a nossa live aqui, nosso ato virtual, né? Nosso Home Luta. Nós estamos aqui com a companheira Luciane, companheira Raquel da direção da DUENF, outros companheiros aqui da DUENF, professora Silvia, professor Carlos Rezende, Franciane. Então, muito obrigado aí pela força, estamos juntos aqui na luta. E com a palavra o companheiro Teseu. Opa, Ricardo. Estão me ouvindo bem, Ricardo? Estou. Tá, que eu estou no carro, estou me deslocando aqui. Até dei uma passada lá na Candelária, mas a estrada é longa, né? E acabei não ficando lá para participar do ato aqui na Candelária. Eu acho que as falas que me antecederam, né, foram muito felizes, mas eu queria destacar aqui alguns outros pontos, né? Em relação a todo esse protesto preparado para o dia de hoje. Claro que o protesto não vai mover massas, né? Nesse momento está realmente muito difícil movimentar as massas na rua, né? Mas a gente movimenta e faz o trabalho nas redes sociais. Então, nesse momento que se fala em corte, em redução, e isso é uma realidade que isso está latente, inclusive no município de Campos, né? Município que a gente mora, a gente vive, e esse debate ele é muito atual no município de Campos, porque as soluções que são apontadas o tempo inteiro pelos políticos, pela mídia, é cortar servidor, cortar salário, cortar não sei o quê, e muito pelo contrário. Para resolver a crise não tem que cortar nada, você tem que gerar mais caixa cortar nada no sentido de cortar para o servidor público, né, com um serviço para a população. Juju, me permita chamar assim, Juliana, mas foi muito feliz, né, com a fala dela, que existe uma grande priorização, e aí a gente tem que debater nesse momento, não só essa proposta que está sendo colocada pelo governo, mas a gente tem que debater qual é a função do Estado. A função do Estado brasileiro, e de qualquer Estado, do município, dos estados mesmo, da nossa federação, ele é justamente saber de quem ele vai tirar e saber para quem ele vai dar o recurso, o dinheiro, enfim, a verba. E a gente percebe, né, está mais do que comprovado, que a priorização desse atual governo, né, do governo Bolsonaro, infelizmente, ainda com índice de aprovação alto, para o tanto de coisa ruim que ele tem feito com a população, muitos desses frutos amargos a população brasileira só vai colher quando ela tiver daqui a uns 4, 5 anos com a reforma da Previdência, por exemplo, a contra-reforma da Previdência que foi aprovada, ela não vai surtir efeito imediato agora, né? Assim também como a própria reforma administrativa, né? Apesar de eles quererem fazer essa mudança para já valer de imediato, não poderia valer, pelo menos pelas leis que regem o nosso país, para quem já é concursado, para quem já é servidor público. Teria que valer para os novos servidores públicos. E que, de qualquer forma, nós vamos brigar e temos que brigar com todos os partidos de oposição, conversar com quem tiver de conversar para barrar essa reforma, porque essa priorização ela ficou muito latente agora na pandemia. Para dar liquidez aos bancos durante a crise, foram criadas pelo governo federal linhas de crédito exclusiva para os bancos que atuam no Brasil de 1,2 trilhões de reais. Isso é um tremendo absurdo, é muito dinheiro, é 1/3 do PIB brasileiro. Então, a gente falar de 1,2 trilhão de reais é a gente falar do que foi gasto em auxílio emergencial vezes 30 vezes. Então, daí a gente vê a quem esse governo serve. E aí, quando falam em possibilidade de demitir servidor público federal sem justa causa, ou quer dizer, servidor público, né, não é só o federal, a reforma ela pretende abraçar todo o serviço público, seja ele federal, municipal, estadual ou legislativo, né? Mas esse ataque que é colocado, ele tira. Por que que... E aí eu lembrei, teve uma passagem aí na internet, né, que a gente vai vendo esse monte de meme, esse monte de coisa, que a gente vai vendo essas coisas que passam na internet. Eu lembro bem daquele fato
daquele desembargador que na cidade de Santos tentou intimidar um servidor público municipal, que era exatamente aquele guarda que estava ali na praia, mandando as pessoas usarem máscaras, e simplesmente, naquele momento, ele falou, ó, você pode tentar me intimidar, mas eu vou lhe multar. E ele só pôde fazer aquilo porque ele é servidor público, ele é autoridade, ele tem o papel de fazer cumprir as leis. E o desembargador, em contrapartida, deu um péssimo exemplo e, infelizmente, ele deu exemplo de como pensa a elite brasileira. Então, se eles não tivessem essa estabilidade, ele jamais teria aquela posição e aquela postura que foi corretíssima de ir ali e fazer e multar aquele desembargador. Então, temos que defender o serviço público, temos que reafirmar também, a Juliana foi muito feliz na sua fala, também quando ela destaca que o serviço público, a média salarial é em torno de R$2.000. Que mamata é essa que, infelizmente, alguns querem emplacar? É mamata, sim, para, como ela disse, juízes que ganham mais de R$100 mil por mês. Isso é mamata. Juiz não tem que ganhar esse valor todo de salário. Assim como altas patentes dos militares, assim como, infelizmente, alguns poucos de extrema minoria fazem. Mas o serviço público é a saúde, é a educação, é o gari, é a merendeira da escola, enfim. Isso sim é o serviço público. São essas pessoas que a população de fato enxerga ali como serviço público. É a enfermeira, até de enfermagem, auxiliar, é o médico. Esses são os servidores públicos. Então, eu queria aqui deixar a nossa disposição de luta do Sindipetro-NF, reafirmar aí, não sei se falhou em algum momento, peço desculpas se tiver falhado o meu som, meu áudio, meu vídeo, mas estou me deslocando. E parabenizo aqui a DOENF pela iniciativa, em nome dos petroleiros, em nome do Sindipetro-NF, para que a gente reafirme nossa frente ampla em defesa da democracia, em defesa do que é público, porque temos que lembrar, o que é público é para todos. Um abraço, obrigado a todos pela oportunidade de participar. Companheiro Teseu, obrigado. É isso aí, o governo Bolsonaro é um governo que mata, desmata e dá mamata. Então, como ficou aquele meme, né, da internet, mas é isso, né, a gente está junto aí pela defesa da Petrobras, contra a privatização, contra o sucateamento da Petrobras e outras empresas públicas. Um abraço para os companheiros dos Correios, que tiveram uma greve bem sucedida aí, né, com ampla adesão. E é isso, estamos juntos na defesa dos serviços públicos e pelo servidor público que tem autonomia e que não se curva a carteirada e não está participando de rachadinha. Vou passar a palavra agora para... Deixa eu ver aqui, nossa ordem. Opa. Culpa é Natália? Olá, gente, boa tarde. Boa tarde a todos e todas que nos ouvem. Saudação especial à DOENF por esse espaço, nossa home luta, como o Ricardo definiu aí, né? Nossa luta de casa, em que vários trabalhadores e trabalhadoras estão nas ruas hoje, também lutando contra a reforma administrativa. É muito importante que a gente esteja fazendo esse ato, ainda que virtual, aqui na cidade de Campos, e demonstrando todo o nosso apoio e toda a nossa indignação com essa emenda que pretende, na verdade, reduzir o serviço público, reduzir a qualidade desses serviços, precarizar e tornar os servidores massa de manobra, suscetíveis às deliberações e aos cargos que ocupam. Então, é muito importante lembrar, como o Ricardo colocou no início da fala dele, que existe um fundo público, e é esse fundo público que está em disputa, sendo disputado por forças privatistas e por forças que defendem que esse fundo ele retorne para a população em forma de qualidade, de dignidade, de humanidade, de serviço, porque é isso que o servidor faz. O servidor é serviço chegando até as pessoas. É a face de um Estado que almeja humanitário e que forneça dignidade para essas pessoas.
Então, pensar no serviço público é pensar também em que tipo de Estado a gente defende. É o Estado que vai sucatear esses serviços, que vai acabar com o SUS, que vai acabar com as escolas, ou é o Estado que vai fornecer qualidade de vida para as pessoas? O Estado que eu defendo e o Estado que estamos aqui defendendo é o Estado que gera e que promove vida, e não a morte. A gente tem um governo que promove a morte, uma necropolítica, que é a política que trabalha desfazendo tudo e toda a concepção de direito que a gente tinha consolidado. Quando a gente pensa nos direitos de cidadania e na ampliação da cidadania, porque é o que a gente quer, ampliar direitos políticos, civis, direitos sociais, a gente pensa que esse governo ele trabalha no extremo oposto. E essa emenda, que hoje se tenta passar a toque de caixa, que foi apresentada pelo presidente no dia 3 de setembro, mas se pretende passar de forma rápida, ela vai escalonar para todos os funcionários públicos, como o Teseu disse, não é só o governo federal. E, pasmem, de fora da reforma administrativa, ficarão os militares, ficarão os parlamentares, ficarão os juízes. Por quê? Qual é a face desse Estado? A gente precisa se questionar isso, se questionar as raízes disso. Deixar de fora esses cargos é justamente manter o Estado da face privatista. E é isso que esse Estado está fazendo com a gente. Os RPAs de campus entendem bem a situação do que é não ter estabilidade, do que é não ter dignidade em termos de contratação de trabalho. Eles entendem essa situação porque eles passam. E isso significa que a gente não consegue nem garantir direitos civis. Por exemplo, a livre expressão. Os RPAs em campus hoje, numa política extremamente coronelista, não podem se manifestar. E é isso que está colocado para todo mundo se essa reforma passar. É tornar os trabalhadores como vivem os RPAs na cidade de campus, sem ter o mínimo de direitos e estrutura para conseguir se manifestar, falar o que pensam. E isso é tão pouco. Isso é o mínimo de humanidade que se pode conferir a alguém ou a qualquer serviço e a própria população. Quem perde mais com isso não são os próprios servidores. É óbvio que os servidores perdem, porque não podem manifestar sua postura, mas a população perde mais. Perde mais porque aquele servidor ele jamais vai poder denunciar, ele vai ficar na mão de quem o contratou como um serviço de troca, né? Então, quem troca espera alguma coisa de volta. No caso, a afetividade e que essa outra pessoa que foi contratada abaixe a cabeça. O que a gente quer é uma política que não abaixe a cabeça. São pessoas que possam trabalhar e denunciar e apontar as fragilidades e criticar, porque isso é democracia. Essa reforma administrativa, ela vai contra a democracia, ela vai contra os direitos de cidadania e ela não ataca a raiz do problema. Quem está pagando a conta de tudo e o Estado está sendo reconfigurado, sendo minimizado para os direitos sociais, sempre é o trabalhador, sempre é o mais pobre. A corda sempre rebenta para o lado mais fraco. A gente sempre diz isso no senso comum. E é uma realidade. Essa corda está arrebentando para a gente, porque os militares não estão nessa corda, os parlamentares não estão e os juízes não estão. E não estão propositalmente, porque não se pretende acabar com o privilégio. Se pretende, sim, sobrecarregar quem já está sobrecarregado. Com a reforma previdenciária que passou, infelizmente, com a reforma trabalhista que foi aprovada, com a PEC, e depois que virou emenda, do fim do mundo, que congelou os gastos para a saúde, para a educação, para a assistência social, é um conjunto de desmonte que não vem sendo dado de agora, vem sendo dado já há um tempo, e que está mostrando a sua face mais cruel e sua face da morte. Então, a gente se levantar para lutar contra isso, saudação a todos os companheiros que se levantam hoje, que lutam, é extremamente necessário. Fomentar a luta de classes, dizer, estamos ao lado da classe trabalhadora, porque sabemos que é a classe trabalhadora a maior penalizada disso. E com a classe trabalhadora penalizada, a população sofrerá as consequências de um serviço de não qualidade, de não dignidade e de não humanidade, porque as pessoas terão que abaixar a cabeça e seguir o que foi ordenado fazer. E aí o Ricardo Salles, o Paulo Guedes, o Bolsonaro vai passando a boiada com tudo, garantindo seus privilégios e sucateando os serviços e os servidores. Muito obrigada. Natália, obrigado. Nossa companheira está na luta. A companheira Odisseia, né, que é a prefeita da cidade, né? Dois projetos, duas mulheres
bravas de luta aí que estão na disputa, e não dá para dizer que a gente não tem alternativa, né? Temos boas alternativas, estamos aqui. E é isso, né? Estamos aqui juntos na luta, né? A gente tem algumas diferenças, mas estamos juntos aqui, unificados, pela defesa do serviço público, do servidor público, da coletividade dos trabalhadores, porque é isso, né? Isso tem que estar acima de qualquer diferença que a gente tem nesse momento. A unidade de luta nesse momento, né, é fundamental. Vou chamar agora o companheiro Jorge, do Sindifitec. Jorge. Boa tarde para todas e todos. Agradeço o convite de ter participado desse evento, que é importante para todos nós que somos servidores públicos. Quando nós estamos falando sobre o servidor público, nós não podemos esquecer que nós somos o elo de ligação entre a população mais carente e aquilo que ela precisa. Nós somos professores, somos médicos, somos dentistas, nós somos assistentes sociais, nós somos pessoas que atendem a população mais carente. E eles estão atacando exatamente isso. O servidor público é aquele que ele não é funcionário do presidente ou do governador, ele é funcionário do Estado. Ele não tem como ser atacado. E isso começou em 88, com a Constituição de 88. Antes disso, era uma grande balbúrdia, vamos falar assim, em termos de funcionalismo, porque eram todos por indicação política. A partir de 88, é que começaram os concursos públicos, fizeram com que não houvesse a necessidade dessas indicações políticas. E o que nós estamos acompanhando atualmente? Gradativamente, os servidores públicos estão sendo atacados. E isso já faz tempo. Essas medidas, desde a época do Temer, com o golpe, com o Temer, até agora, o servidor público está sendo gradativamente sendo atacado. E agora, o ápice seria essa reforma administrativa. Uma reforma que vai atacar não só os servidores, mas a população mais carente, aquela que precisa realmente dessa ligação, que são os servidores. Nós precisamos estar, nesse momento, mais juntos possíveis, todos os servidores públicos, de todas, municipais, federais, estaduais, porque todos nós seremos atingidos também. Eu tenho falado, né, porque o que acontece? Como sindicalista, nós estamos alertados que muitas vezes os sindicalizados, as pessoas que fazem parte da rede, pensam assim, não vai me atacar, vai atacar só o federal, não, vai atacar só o estadual, só o municipal. Mas isso não é verdade, o ataque é generalizado, todos serão atacados, todo mundo, todos os servidores municipais, estaduais e federais. Eu tenho alertado também que é bom saber que, a partir se a reforma administrativa passar, a partir de 2022, o que ocorre em termos de vantagem dos servidores públicos? Eles simplesmente perderão qualquer tipo de mudança de nível, vão perder também as licenças prêmios, mas tudo isso foi conquistado através de muita luta, muita batalha que nós conseguimos chegar no momento que estamos. Mas o que acontece? Eles querem desmerecer o servidor público, diminuir e extinguir. É isso que está acontecendo em termos de Brasil. É a extinção do serviço público, atingindo não só os servidores, mas principalmente a população mais carente, aquela que precisa desse serviço. Nós precisamos, sim, dar um basta. Eu sei que o momento está difícil por causa da pandemia, e nós sempre defendemos o movimento de rua, de ocupar rua e praça. Esse momento, infelizmente, com a pandemia, não é possível. Mas nós precisamos alertar, através de outros meios, os servidores, que esse ataque da reforma administrativa vai atingir a todos nós. E que nós podemos dizer um não bem grande. E nós podemos começar com essa eleição municipal. Nós temos que eleger as pessoas que defendem o funcionário e o serviço público. Porque é a base. Os prefeitos, os vereadores, é a base de todo o sistema. E isso é o dizer não ao atual governo federal. Precisamos estar cientes disso. Precisamos conscientizar nossos colegas.
que a unidade, a união, a eleição, tanto de vereadores como prefeitos, que estão imbuídos na defesa da população, ele também está defendendo o serviço público e os servidores. Eu agradeço a todos aí por esse momento, eu espero ter contribuído, e um grande abraço a todos, e a luta continua sempre, nós estamos sempre juntos em todo o movimento que é em defesa do servidor público e da população. Obrigado aí. Companheiro Jorge, obrigado. Aqui é Educação em Peso, Sindicato de Educação presentes, e nossos companheiros, Natália, concorrendo à prefeitura, professoras também, né? Então estamos aqui juntos, né, na luta. Agora passar a palavra para a companheira Bruna Machel, que está aí também na luta, candidata a vice-prefeita, está aí no Resista Campos, forte na luta conosco. Fala aí, companheirada, vocês estão bem? Eu tive uns problemas técnicos agora há pouco, quase que não consegui entrar, mas agora deu tudo certo. Então, saudar a presença aqui dos nossos sindicalistas, né, parabenizar o papel de vanguarda da ADUENF de estar realizando essa atividade a partir da sua página no Facebook, né, e dizer o seguinte, é notável que a extrema-direita, né, eu falo do Bolsonaro, falo do Paulo Guedes, mas falo também dos seus aliados diretos no Congresso, que tudo fazem para desmontar o Estado brasileiro e ampliar o lucro dessa minoria de empresários e de banqueiros. Eles esperavam da gente fragmentação. Né? Certamente esperavam que a esquerda estivesse só voltada para o processo eleitoral e que o funcionalismo público não tivesse aí energia para estar ocupando as ruas no meio de uma pandemia, de um ambiente tão desfavorável. Mas nós estamos mostrando aqui em Campos e no Brasil inteiro que, no primeiro lugar, o que vem para a gente é o direito da classe trabalhadora. Depois é o processo eleitoral. O processo eleitoral ele precisa ser resultado de um processo político muito mais amplo, que perpassa essencialmente pela luta de base, pelo movimento de massa, pelas manifestações, pelo trabalho de bairro, pelo trabalho sindical. Né? A esquerda se forma a partir dessa realidade. Então, não faria sentido a gente estar focado aqui só no processo eleitoral, só fazendo propaganda eleitoral, esquecer daquilo que é mais caro para a gente, que é o direito da classe trabalhadora. E algumas pelos nossos companheiros falaram aqui, é fundamental reafirmar. A reforma administrativa não afeta somente o funcionalismo público que está na ativa, ou aqueles que pretendem ingressar no funcionalismo público. Né? Certamente isso interessa a Dona Maria, que acessa o SUS, interessa ao seu José, que acessa o INSS, e todos nós que, em algum momento, né, em todos os momentos, precisamos do serviço público. E o que a gente tem hoje, claramente, é uma crise internacional do capitalismo, e o grande capital precisa, em todos os países do mundo, ampliar sua margem de lucro para poder se reestruturar, para poder sobreviver no meio dessa pandemia, dessa crise internacional que já era anterior à pandemia. E aí, nesse sentido, eles avançam, né, para aquilo que é de responsabilidade hoje do Estado, serviços prestados gratuitamente ao povo, para poder transformar isso em lucro. Né? Essa é a discussão que a gente sempre faz, né? Nós que somos de esquerda, nós que somos socialistas. Então, eles querem radicalizar na mercantilização da vida. Nos Estados Unidos, o exemplo que a gente tem lá, ele é muito simbólico. Né? O país mais desenvolvido do mundo, do ponto de vista do capitalismo, é o país que mais sofreu com a pandemia. Por quê? Porque tem uma saúde pública, uma saúde totalmente privatizada, né? Os interesses
de quem tem dinheiro para pagar a saúde sempre vem primeiro dos trabalhadores mais pobres, e o resultado foi esse. Nos Estados Unidos, em primeiro lugar, o número de mortes e contaminação sem nenhuma condição de controle do avanço da Covid-19. O fracasso do capitalismo foi demonstrado a partir da incompetência do Trump e do sistema capitalista norte-americano. E querem tirar esse exemplo dos Estados Unidos e trazer para o Brasil. Querem desmontar o SUS, querem desmontar a universidade pública, né? É gravíssimo. Então, o recado que nós estamos dando hoje com esse ato em campos, em todo o país, é mostrar que a prioridade para a esquerda não é processo eleitoral. O processo eleitoral precisa ser uma consequência e nós venceremos, inclusive, em muitas cidades do Brasil, porque o povo já entendeu o quanto eles são hipócritas, né? E aqui em Campos, eu e a Natália estamos também nesse processo, né, colocando na ordem do dia a importância da valorização e a priorização do serviço público e da vida acima do lucro. É o nosso compromisso sempre. Venceremos, companheiros. Companheira Bruna, obrigado. Companheira de luta. Está sempre aí na linha de frente das lutas populares. E é isso aí. Vou chamar aqui o companheiro Matheus, da DUNF, vai falar conosco também, dando seu apoio aqui a esse ato virtual contra a reforma administrativa do governo Bolsonaro, que quer retirar mais direitos ainda dos servidores, né? Não basta os vários avanços que fizeram sobre os direitos dos servidores públicos, com as reformas da Previdência, né, que retiraram tantos direitos dos trabalhadores. Vou passar para o nosso companheiro. Só um pouquinho, Matheus, está sem microfone. Pode falar. Olá, boa tarde. Saudar os companheiros que falaram antes de mim, saudar essa ótima iniciativa da DUENF, né? Eu acho que a gente não pode mesmo deixar passar em branco essas datas, né? Se nós temos um Dia Nacional de Lutas e não é possível pela pandemia, a gente está se reunindo de maneira real, eu acho importante que a gente marque presença virtualmente, né, apresentando nossos conteúdos, nossas propostas. Eu acho que os companheiros falaram antes de mim, foram muito felizes, né? Então eu não vou tentar ser muito repetitivo, mas quero pontuar algumas coisas, né? Por que esse projeto é tão duro com o funcionalismo público, né? É um projeto de inversão das prioridades, né? Se a gente vinha até pouco tempo atrás, a passos curtos, é verdade, mas de alguma maneira produzindo políticas públicas que atingiam a população, que davam novas oportunidades, esse governo vem e fecha isso de uma maneira bem dura, né? Já desde o golpe, e agora esse ataque frontal aos servidores, né? O serviço público, ele é uma carreira de Estado que, quando é valorizada e fornece ao seu profissional uma perspectiva e um projeto de carreira, ele é capaz de desenvolver não só a sua execução cotidiana, como ele se qualificar e se tornar cada vez melhor na perspectiva de realização profissional mesmo, né, do que ele pode conseguir. E quem é beneficiário disso? A população. É uma maneira de você reduzir, de levar serviços de excelência, né? Quantas cirurgias são feitas pelo SUS aí que a população, em geral, não teria acesso se não fosse dessa maneira, né? Países como os Estados Unidos que não têm. O custo, né, do professor da universidade, né? A expansão da universidade, como ela chegou nos rincões desse país, como ela expandiu em vaga, como ela construiu novas salas de aulas, novos laboratórios, né? Qual o custo disso se não fosse o profissional de carreira altamente qualificado que a gente tem? Né? Algumas carreiras, né, ficaram de fora, né, porque para os segmentos da nossa sociedade, né, herdada, né, do colonialismo, nós não somos todos iguais, né? Uns são mais iguais que os outros. Então a gente ainda tem ali ministros, juízes, promotores, militares de alta patente, uma casta de
de servidores que mantêm assim, os seus privilégios, né? Faz-se todo um alarde de que o serviço público é caro, de que o serviço público não traz retorno, que o funcionário público é muito bem pago, quando, na verdade, a média salarial está muito longe disso daí, né? Os servidores ali da ponta, de nível superior, de nível médio, né? Os administrativos, aqueles que sustentam a máquina, que garante atendimento, está muito longe do ganho de um juiz, de um promotor, né? Nenhum desses servidores tem privilégio de suas filhas poderem ficar até os 21 anos recebendo pensão, e algumas pelo resto da vida. Então, a gente precisa rever e discutir onde é que estão esses privilégios, né? Não reproduzir essas desigualdades. Então, uma política pública vai poder atingir o seu objetivo de restaurar melhorias, de reduzir desigualdade, ela precisa estar sustentada por um servidor de carreira, com um projeto profissional que possa, de fato, né, colocar aquele saber, né, que ele testou no concurso a serviço da população, e não somente a serviço de governos de ocasião, de maiorias de momento. Então, é muito grave isso que eles estão colocando para a gente, né? Muito grave, é um ataque muito, muito feroz. A gente precisa estar atento e forte para resistir a isso, né? Precisamos ver que esse governo não vai parar aí, né? A gente consegue segurar um pouquinho, mas eles vêm com mais, né? A gente viu essa semana que o ministro Salles conseguiu passar uma boiada no CONAMA, né? Foi revogado pela justiça, mas o nosso campo não é o campo da judicialização das lutas, né? Esse campo não é favorável para a gente, né? Num momento ele nos deu uma vitória, mas no outro ele nos impõe grandes derrotas. Então eu acho que a gente precisa se fortalecer, né? Manter, assim, acho muito bacana que a gente tenha no mesmo ato, aqui em Campos, né? Candidaturas diferentes, né? Mostra que a nossa unidade ela está para além das alianças das eleições, nossa unidade de fato é aqui no campo da luta. Nós vamos para as eleições, mas vamos construir em conjunto possibilidades, e a gente precisa fortalecer os nossos sindicatos, né? Os professores precisam sindicalizar, os servidores precisam sindicalizar, porque sindicato forte é um elemento que pode segurar essa luta, né? A gente acabou de ver os Correios saíram com uma bonita greve, vitoriosos, demonstraram a sua importância para a sociedade. A nossa importância está colocada para a sociedade. Agora a gente precisa derrotar esse projeto de poder aí que quer voltar ao tempo anterior à República Velha, né? Eles querem revogar a Lei Áurea, né? O problema deles nem é mais o Bolsa Família, mas é revogar a Lei Áurea. Então a gente precisa resistir a isso muito, muito fortemente, né? Então eu deixo aqui uma saudação sobre o Conselho de Representantes da ADUF, né, de Campos, companheiros valorosos que nós temos aí, da ADUENF também está junto, assim, saudar de novo essa grande iniciativa. Acho que a ADUENF cumpre um papel de vanguarda importante em Campos, e dizer que a gente está aí, né, que é na luta que a gente se encontra, e a gente vai dar andamento a essa mobilização, e não vamos deixar o governo aprovar essa reforma, gente. Muito obrigado aí, muito obrigado, Ricardo, muito obrigado a demais companheiros aí pela oportunidade e o espaço. Obrigado, companheiro Matheus, do Serviço Social da UF, do Conselho da ADUF. Isso aí, estamos juntos na luta. Espero que muito em breve, presencialmente, quando passar tudo isso, né? Estamos aqui com nossos companheiros, né? Da saúde, na linha de frente, aí no combate ao coronavírus, né? Vários perdendo suas vidas, né? O governo dando trilhões para os banqueiros e achando que R$200 é muito para a população mais desfavorecida, né? O Congresso conseguiu R$600, o auxílio emergencial, e quer reduzir para 300. Então, é uma coisa vergonhosa que tem acontecido, né? Que só mostra como esse governo representa só esses interesses do grande capital. Vou passar a palavra para o companheiro Flávio, do Prosperge, tá na luta de frente, né? Do Serviço Público Estadual, buscando, nesse momento, fazer avanços aí para a categoria de servidores estaduais. Olá, Ricardo. Boa noite a todos aí que estão participando. Eu não estou conseguindo acompanhar muito bem todas as falas, porque a gente está aqui no ato, está muito barulho, mas a gente pretende só fazer uma fala para a gente participar desse ato junto com vocês, virtual também. A gente está aqui, né? A gente é do FOSPERJ, que é o Fórum Permanente dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, e eu sou servidor do Ministério Público Estadual e membro da SEMPERJ, né? Associação de Servidores também.
A gente está aqui nesse ato hoje, é o primeiro ato nacional que pretende começar a trazer esse debate sobre a reforma administrativa. E é importante a gente destacar o quanto é importante a gente estar nas ruas, né, dialogando com a população. O Rio de Janeiro vem dando, né, a gente no nosso fórum, a gente conseguiu dar o primeiro passo, né, dia 23, a gente teve um ato em frente à Central, nas Barcas, e fizemos algumas projeções em prédios aqui também da Zona Sul. E agora estamos fazendo esse ato aqui agora, iniciando aqui na Candelária e indo em direção à Cinelândia. Vamos pegar Rio Branco agora. E a gente queria passar esse panorama, né? Infelizmente, muita gente, né, tem problemas de situação de risco e nem todos os companheiros puderam estar presentes hoje, mas a gente espera que cada vez mais a gente consiga crescer esse movimento. Eu percebo que muita gente ainda não sabe exatamente o que é a reforma administrativa e o risco que é essa reforma, porque, infelizmente, né, muitos servidores, inclusive servidores conservadores, pegam algum argumento que tem um fundo de validade e o transformam em uma coisa absolutamente deturpada, né? Eu vejo muita gente falando assim, os serviços públicos, está todo mundo satisfeito com os serviços públicos. A gente sabe que ninguém está plenamente satisfeito, porque temos muitas pendências, temos muitos problemas, mas o que essa reforma ela traz como solução é exatamente o contrário de todo o diagnóstico de todas as pessoas sérias que trabalham com a gestão pública fazem em relação aos problemas do serviço público. Então, é muito doido isso, né? A gente precisa mostrar à população, porque infelizmente é difícil a gente combater, né, 24 horas na mídia falando, inclusive já dando como certa essa reforma, né? Como se fosse algo inevitável, e inclusive não falam que o que limita, por exemplo, investimentos públicos não é o custo para o servidor, por exemplo, a emenda constitucional 95, né? É uma série de outros desvios e tudo mais. Então, assim, a gente não faz um debate sério. A gente reclama, né? A sociedade ela é pega de maneira muito de surpresa com aquelas situações, por exemplo, com os guardiões do Crivella, né? E, na verdade, defende a reforma. E não sabe que exatamente a reforma vai aprofundar situações como essas. Situações em que nós vamos ter cada vez mais servidores em cargos comissionados, dependendo da sua chefia imediata. E aí tem um outro debate que eu queria comentar também, que a gente, às vezes, no meu entender, né, a gente teve um debate com o Diese semana passada, eu acho importante a gente não entrar em um debate de querer discutir a reforma especificamente, em, por exemplo, se vamos incluir membros de poderes, se vamos incluir parlamentares, porque, na verdade, a gente cai nessa falsa narrativa que dá uma impressão de que o problema é exatamente o Estado, né? E a gente tem que debater com profundidade, assim, por que está sendo discutida, mais uma vez, reformas que desmontam o Estado, né? Então, assim, eu acho que esse tipo de posicionamento nosso acaba, o debate é válido, mas acaba por muitas vezes colocando a gente uns contra os outros e ratificando uma narrativa que é feita pela mídia, né? Então, eu acho importante a gente destacar isso, dar mais destaque às questões das terceirizações, das possibilidades de contratações de servidores comissionados, e tem detalhes também que pouca gente está se atentando. Todos os benefícios que não estão restritos à lei, né? Por exemplo, se o servidor tiver um auxílio alimentação, um auxílio transporte, se não tiver vinculado em uma lei específica, esse benefício vai estar automaticamente cancelado. Então, gente, é muito sério, é muito grave o que a gente está vendo. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu juntar forças o suficiente para poder fazer o enfrentamento concreto que a gente precisa. Mas estamos cada vez mais crescendo, né? Quando a reforma foi apresentada, eu vi muita gente já dando como algo inevitável, mas a gente precisa saber que tem muita luta aí pela frente, estamos no período eleitoral, é importante a gente cobrar dos nossos candidatos, né, que assumam postura contra a reforma, saber o que o nosso candidato pensa em relação a isso. E é isso, gente. Eu me coloco à disposição, o fórum, ele congrega aí cerca de 60 entidades, entre associações e sindicatos. A gente está tentando construir no âmbito estadual essa luta, mas é importante que ela seja unificada, né? O ato agora ele está saindo, como vocês estão vendo aqui, está indo em direção a Rio Branco e vai andar em direção até
a Cinelândia. Então, gente, eu vou acompanhar aqui o ato agora e se vocês puderem continuar o debate aí, a gente vai mostrando aqui imagens. Valeu, Ricardo? Valeu, Flávio. Obrigado. Valeu, obrigado, gente. Por aqui conosco. O nosso ato atual aqui, né? Home Luta. E é isso, pessoal. Todos juntos aí pela defesa do serviço público, contra esse trabalho remoto que fez o governo economizar R$1 bilhão. E quem pagou esse R$1 bilhão? Os servidores públicos são acusados de ser privilegiados. Os que são privilegiados são poucos, pouquíssimos. Não é a massa dos servidores públicos. Somos professores, somos profissionais da saúde, somos profissionais da Seguridade Social, do Serviço Social, pessoas que estão aí, seus salários congelados, sem seus benefícios pagos, cada dia com menos direitos. Então, não tem nada de privilégio. Privilégio quem tem é só a cúpula. São juízes, são os altos cargos das Forças Armadas. São pouquíssimos que não foram atingidos por essa reforma. É importante salientar isso. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado aqui por participar. Representações da ADUC, do PT, do PSOL, do FOSPERJ, do Sindifetec, do Sinasef. Então, todos estamos juntos na luta e contra essa reforma. Grande abraço para todos e abraços para a luta. Tchau.